Para quem não conhece, o Power BI é um software de análise de dados da Microsoft, tá? Onde a gente consegue conectar diferentes fontes de dados, Excel, via API, ERP, CRM, enfim. A gente conecta a sua base de dados no Power BI. A gente faz a modelagem, limpeza desses dados, faz as conexões, relacionamentos. E aí sim a gente disponibiliza esses gráficos interativos. Tá? O Power BI basicamente é isso. Então aqui, ó, a gente está olhando aqui os principais indicadores. Eu coloquei alguns outros que a gente não viu, só fins didáticos também. Então a gente tem receita, total de vendas, o ticket médio, que foi feito a partir da divisão da receita pelo total de vendas. O custo total, né, com a margem, a gente fez aqui com o custo total e receita. O custo só de marketing, o custo de aquisição de novos clientes, o total de lead gerado, quer dizer, quantos leads a gente gerou, quantas vendas a gente teve, qual foi a taxa de conversão, eficiência operacional e o ROI também. Isso aqui ano a ano. A gente pode abrir o ano e ver, por exemplo, por mês. Ou a gente pode clicar aqui e a gente vê isso aqui mês a mês também. Tá? Então a gente consegue acompanhar esses indicadores mês a mês. Posso filtrar aqui em cima um ano, ó, filtrar 2024 e aparece só 2024 para a gente. Então é uma forma da gente fazer uma gestão rápida dos indicadores. Tá? A gente consegue acompanhar aqui. Espera que ele não está em ordem. Então a gente consegue acompanhar aqui de forma cronológica também. Tá? Trouxe uma segunda tela aqui para a gente explorar um pouco o ticket médio. Tá? Então aqui a gente pode ver, por exemplo, o ticket médio por cliente. Cada cliente vai ter um ticket médio. E eu vou dar preferência, claro, a vender para clientes com ticket melhor. Por exemplo, o cliente 129, o ticket médio dele é de, vou arredondar, de R$3.000. Então, cada compra que ele faz com a gente, ele desembolsa R$3.000. Enquanto o cliente 15, a cada compra que ele faz com a gente, ele faz aqui 765. É claro que para fazer uma análise de cliente, a gente precisaria ver outras coisas, tá? A quantidade de vendas, a recência dele, quantas vezes ele volta, mas a gente não está olhando isso aqui agora. A gente está olhando friamente para o ticket médio. Olhando só para o ticket médio, faz sentido, se eu tiver que mandar mensagem para alguns clientes, entrar em contato com alguns, tendo visto que eu não consigo falar com todos, faz sentido eu começar a conversar com esse pessoal daqui, tá? Que tem um ticket melhor. Porque uma venda que eu faça para esse cara aqui, ele vai trazer para mim R$3.000. Enquanto uma venda que eu faço para esse cara aqui vai me trazer R$700. Eu precisaria de 3 vendas dessa para poder superar uma venda dessa. Então, analisar o ticket médio por cliente vai ajudar a gente a segmentar o cliente e buscar os melhores clientes. A gente pode ver por produto também. Então, cara, será que faz sentido eu vender todos os produtos? Eu vou tentar vender nesse mês aqui o produto 10 e o 3, que tem o melhor ticket, e eu vou conseguir, né, faturar um pouquinho mais. Para análise de produto também teria que ver margem, teria que ver várias outras coisas. A gente está olhando só para o ticket médio. Será que tem diferença de ticket médio por sexo? Não, não tem. Então não faz diferença. Tem pouca aqui, né? Mas isso aqui é quase irrelevante. Então, para esse negócio aqui, tanto faz vender para homem e para mulher. E o estado civil? Ó, solteiro compra menos. Então, talvez 1.700, enquanto casado e separado, 1.900. A diferença é pouca, mas tem uma diferençazinha aqui. Se isso fizer sentido, vai fazer uma campanha no Facebook, por exemplo, você vai escolher ali separados. E o legal do Power BI é que eu posso fazer o seguinte, ó, eu clico em separado, ele me mostra aqui quais produtos teve um bom ticket para os separados. Então aqui, ó, o produto 1 está levando o separado lá para baixo. Então se eu for fazer um anúncio, talvez valha a pena eu anunciar tudo menos um. Esse 1 para o separado não está legal. Para o casado, eu posso pegar aqui, ó, o produto 10, 8 e 9, os 3 primeiros. Esses aqui eu não quero, porque o ticket está baixo. Vou forçar aqui o ticket alto. E para o solteiro? Solteiro eu vou fazer do 1, né, esses primeiros aqui. Posso fazer isso por sexo também. Tá? Entender aqui, as mulheres. Quais são os melhores clientes de mulher? Quais são os produtos que tem o melhor ticket vendendo para mulher? Quais os melhores produtos que tem ticket para homem? Posso ver por região. Tá? Então, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro tem uma diferençazinha aqui de homem e mulher. O produto 2 é o melhor, olhando só para ticket. Em Minas, a diferença é pouca. Em São Paulo, tem diferença. Em São Paulo, valeria a pena, talvez, eu não vender para homem. Por quê? Meu ticket é baixo. Lembrando que eu estou olhando só para ticket aqui, tá? Teria que olhar para vários indicadores para poder ter uma análise mais assertiva. E aqui embaixo, a gente tem o ticket médio mês a mês.
Tá, então aqui em janeiro eu comecei com um ticket legal, aí baixei o ticket, subi de novo, estou numa gangorra. Estabilizei o ticket, baixei e subi. Então isso aqui não está legal. Eu tenho que dar um jeito de conseguir vender mais produtos por venda, né, gerando mais receita para levantar um pouco o ticket médio. Então esse aqui é o ticket médio e aqui algumas análises aqui para a gente poder entender melhor do ticket médio. A segunda tela aqui é o lucro. Tá? Aqui está o ticket médio. Não, pior que aqui era para ser o lucro, mas veio o ticket médio ainda. Esqueci de trocar. Mas a dinâmica seria igual, né? Mas aqui a gente está olhando de uma outra perspectiva temporal. A gente poderia comparar por ano a ano, como foi o lucro, né? Mas aqui está o ticket médio. Trimestre, será que há diferença em trimestre? Tem trimestre que eu vendo melhor, vendendo melhor, considerando o ticket médio como sendo esse melhor, né? No primeiro trimestre, no terceiro e no quarto, meu ticket costuma ser maior. Então, vou tomar ações para melhorar meu ticket no 2 e no 3, por exemplo. E eu posso ver isso por mês também. Vejo que no meio do ano eu tenho uma baixa de ticket, depois começa a crescer de novo. Então, quando você começa a entender, né, esses aspectos de comportamento, de sazonalidade do seu negócio, você começa a tomar melhores decisões. Você começa a tomar uma decisão baseada de fato em dados, né, e com um grau de assertividade um pouquinho maior. Aqui embaixo é o lucro. Aqui em cima deveria ser o lucro também, mas não veio o lucro. Não tem problema. Vocês entenderam aí a dinâmica. Posso clicar aqui num mês específico e eu vejo o resultado desse mês também. Nessa outra tela aqui, o custo de aquisição. Então, ano a ano. Em 22, meu custo era 189, depois passou para 215, depois para 219. Então, ano a ano, meu custo está aumentando. Cara, está acontecendo alguma coisa. A gente está gastando mais dinheiro, vendendo menos. A gente tem que ligar um farol aqui para a gente dar uma olhada no que está acontecendo. Por trimestre, tem diferença? Tem. Aqui a gente está analisando 4 anos, tá? 24, 23 e 22. 24, 23 e 22. O primeiro trimestre, independente do ano, pegando todos os janeiros, fevereiros e marços, o primeiro trimestre tem um custo de aquisição muito alto. O segundo é menor, terceiro e quarto no meio aqui. Então, a gente deveria entender, com outros indicadores, por que nesse segundo semestre, né, em abril, maio e junho, o nosso trimestre, o nosso custo de aquisição está menor. Por que no primeiro está maior? Entendendo isso, a gente consegue tomar melhores decisões. Então, por exemplo, aqui dezembro, o dezembro é o maior custo de aquisição que eu tenho. Será que por ser final de ano, por ser festas, eu gasto a mesma quantidade, só que eu vendo menos, e aí o meu custo se eleva? Não sei, temos que analisar. Mas aqui a gente consegue ver e entender o que está acontecendo. Aqui também a taxa de conversão. A taxa de conversão foi ao contrário. Não, na verdade não. 2022 estava 9, 23 9 também, deve ter sido um 8 ponto alguma coisa aqui. E 24, 7. Então a gente está vendendo menos. Olha, como que a taxa de conversão conversa com o custo de aquisição. Eu estou vendendo menos ao longo dos anos. Tá? A gente pode ver isso no gráfico também. 2022 estava em 16, foi para 10, 14, 6, 10, 9, 5, 4. Então a gente está diminuindo a taxa de conversão. Tá? Que é a média. Como a gente diminui a taxa de conversão, quer dizer, a gente está vendendo menos. A gente pode estar conversando com os mesmos 100 leads, só que em vez de converter 9, a gente está convertendo 7. Isso se reflete no custo, porque a gente pode estar gastando a mesma quantidade, só que como está vendendo menos, esse custo está sendo dividido por menos pessoas, então está ficando um custo maior. Tá? Então, uma coisa vai explicando a outra. Eu vejo aqui, a conversão de maio é muito alta. Cara, o que está acontecendo em maio e outubro, que a gente converte a beça, e, sei lá, em dezembro, em fevereiro, a gente converte pouco. Então, são esses detalhes, essas nuances que fazem você melhorar o seu negócio. Entender produto a produto, o que está acontecendo. Com relação à eficiência operacional, a gente não tem tanta variação assim quando a gente olha no ano, tá? Mas a gente está piorando também. A gente pode perceber que todos os indicadores a gente está perdendo performance aqui ao longo dos anos. 22 está melhor que 23, que está melhor que 24. Em todos os indicadores. Os trimestres, como que eles variam? Praticamente não variam. E mês a mês também, praticamente flat, né? Tem uma variação ou outra,
mas nada muito abrupto. Então é importante a gente saber essas variações também. E aqui por turnover. Aqui a gente só tem um ano de 19, tá? Mas para a gente ver qual foi a variação, a rotatividade que a gente teve na nossa equipe. Trimestre a trimestre, mês a mês, tá? Isso aqui é importante para a gente monitorar. Um turnover alto implica em maiores custos, né? Porque você está contratando e demitindo mais gente, então, obviamente, você está tendo ali um custo maior do que se você não tivesse contratando, demitindo. Então, por isso que é importante mapear, tá? E acompanhar o turnover e entender a dinâmica dele por trimestre, por mês, por gerente, enfim. O ROI aqui de 800%. O que quer dizer isso? 800%, tem gente que gosta de ver em porcentagem, eu gosto de ver em porcentagem. E tem gente que gosta de ver em número real. Então, aqui seria 8,7. Quando eu vejo 8,7, para cada R$1 que eu coloco, para cada dólar, para cada moeda financeira que eu coloco, volta 8,7, né? R$ 8,70 de lucro. Então, o ROI ele traz para mim o valor exato. Se fosse negativo, quer dizer, a cada R$1 que eu boto, se fosse menos 7 aqui, imagina, para cada R$1 que eu boto, eu perco R$7. Tá? Então, o ROI ele te dá ali o valor exato da performance da empresa. Se está bom ou se está ruim. Ele é um medidor, o ponteirinho do relógio. Então, a gente vê aqui o ROI trimestre a trimestre, mês a mês. Tá? E aí, eu preparei uma última tela aqui, só para a gente ver um pouco mais de forma integrada as coisas. Então, aqui a gente tem a variação de alguns indicadores. Então, o ticket médio trimestre a trimestre, está diminuindo. A margem trimestre por trimestre, taxa de conversão por trimestre, aquisição e ROI. Beleza. Aqui a gente tem um gráfico de dispersão. Eu gosto muito de gráficos de dispersão, tá? Porque ele ajuda a gente a entender alguma dinâmica com base em 2 indicadores. 2 ou 3, né? Nesse caso aqui a gente está usando 3. Nesse exemplo aqui, cada bolinha é um ano, tá? E a gente tem, deixa eu deixar o mouse em cima aqui. Eu tenho no eixo Y, no eixo X, quer dizer, na horizontal, a margem. Então, quanto mais à direita, melhor a margem. Quanto mais à esquerda, pior a margem. E aqui eu tenho a taxa de conversão. Então, quanto mais em cima, maior a taxa. Quanto mais embaixo, menor a taxa. Aqui a gente está fazendo... Eu vou fazer aqui para mês, trimestre e ano. Mas você poderia fazer isso por vendedor, por produto, enfim, pela dimensão que você quiser entender. E por que isso é importante? É legal porque gera para a gente consegue dividir o que a gente está analisando, que nesse caso aqui é um ano, em cluster. Tá? Então, imagina, aqui em cima, eu tenho os anos que foram bons, tiveram uma alta conversão e uma alta margem. Aqui eu tenho uma alta margem, mas uma taxa pequena. Aqui eu tenho uma baixa taxa com uma baixa margem. Esse aqui é o pior cenário. E esse aqui eu tenho uma margem ruim, mas uma taxa de conversão boa. Tá? Aqui eu tenho 22, 23 e 24. E o tamanho da bolinha é a receita. Eu posso descer o nível dessa análise. Em vez de olhar o ano, eu quero olhar o trimestre. Trimestre e ano. Então, aqui, cada bolinha é um trimestre. Esse aqui foi o meu melhor trimestre. Segundo trimestre de 22. Eu tive 70% de margem e 13% de taxa de conversão. Quando eu olho aqui, 60% de margem, 9% de conversão. Vai piorando. Aí eu tenho o pessoal desse quadrante aqui de baixo. 61% de margem. A margem continua boa, porque eles estão à direita. Só que a taxa de conversão já começou a piorar, 8%. E esse aqui, eu tenho tanto a margem baixa como a taxa de conversão baixa. Então, quer dizer, esse quadrante aqui de baixo, ele é até explicável, né? Porque se a taxa de conversão está baixa, eu estou vendendo pouco, meu custo pode estar fixo, e como eu estou vendendo pouco, minha margem baixou. Então, beleza, faz sentido. Não que seja bom, mas faz sentido. Eu tenho a taxa de conversão baixa, eu tenho a margem baixa. Mas esse aqui não faz tanto sentido, imagina. Eu tenho... Não é que não faz tanto sentido, mas imagina, eu tenho a taxa de conversão baixa, só que minha margem é alta ainda. O que eu estou fazendo? Então, talvez, nesses meses, a gente segurou mais o custo, a gente viu que não estava vendendo, a margem está baixa, não está vendendo. Então, eu tive que ir na outra ponta, na saída. Tá? Então, os meses que estão aqui, talvez a gente teve uma austeridade maior. Esse aqui,
assim como esse, beleza, vendeu mais, eu tive uma margem maior, né? Provavelmente eu segurei o custo, fiz algum trabalho legal. E aqui seria esse aqui seria um pouco improvável também, né? Eu estou com a minha taxa boa, quer dizer, eu estou vendendo, só que a minha margem tá baixa. Então, quer dizer, aqui você pode ter se empolgado demais com os custos e gastado demais. Então, mesmo vendendo muito, o seu custo foi muito alto. Então, estaria aqui. Vou baixar o nível aqui, cada bolinha é um mês. Nível de mês, eu tenho os 4 quadrantes aqui. Então, eu tenho aqui o pessoal que a gente tem que melhorar a venda e o custo. Esse pessoal que a gente tem que melhorar a venda. Se a gente melhorar a venda, ele já vai vir para cá. Esse aqui, a gente tem que melhorar o custo, tá? Gastar um pouquinho menos para vir para cá. E esse aqui a gente tem que sempre melhorar. Então, esse aqui por exemplo, um gráfico que a gente gosta de analisar, entender como que é a dinâmica e a performance da sua empresa. Nesse caso, a gente está olhando só para os meses, mas a gente faria isso por vendedor, por cliente, por produto, por grupo de cliente, tá? Para a gente poder entender de fato quem são os melhores compradores, o que eles compram, quando eles compram e por que eles compram. Então, quando você tiver isso mapeado, você vai vender cada vez mais e melhor. Se você quer ter essa gestão de indicadores na sua empresa, escaneie esse QR Code aqui, você vai entrar em contato com a gente, marcar uma reunião ali, a gente conversa melhor e entende a dinâmica e como a gente pode ajudar a sua empresa. Qualquer dúvida, feedback, sugestão que vocês tiverem, deixem nos comentários aí, que a gente vai ter o maior prazer do mundo em respondê-los, beleza?